Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 19 de março de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar, todos têm confiado em minha pessoa. Presente também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo as portas. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar cuidando, curando, libertando. Visita, Pai, nossas crianças que estão nas escolas públicas, 6 e-mails particulares, nas faculdades. Livra da ideologia de gênero, da mentira, livra do engano, da pedofilia, do roubo, da prostituição, das drogas, do narguile, de tudo que não provém de ti, meu Deus, é o que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Levítico 9, que diz assim: os sacerdotes começam o seu ministério. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-se ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua. Deus, eu te peço que a missionária Ana Geralbano suma e desapareça, que o Senhor apareça, porque o objetivo do canal é esse, que o Pai, que o Filho, que a expressão de Deus apareça, que a sua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo. Amém? Então diz assim, os sacerdotes começam o seu ministério. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel. E disse Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-o ao Senhor. Então, igreja, quando eles iam fazer a oferta, Deus, o próprio Deus, né, já tinha, né, dito para Moisés que o holocausto não poderia ser com um animal de qualquer jeito, né? Que a oferta, ela tinha que trazer, né, um bezerro sem defeito, né? E por isso que Jesus, né, ele foi como ovelha muda para o matadouro perfeito, sem pecado, né? E no Velho Testamento deixa claro, né? Sem mácula, sem mancha, sem nada, né? E diz assim no 3, depois diga aos israelitas, traga um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito, para o holocausto. Então, para o holocausto tinha essa ordem, tinha que ser, né, perfeito, tanto o carneiro como o bezerro, tá? Tudo que fosse para o holocausto do Senhor, para subir como cheiro, como aroma agradável, a gente sabe disso, né? Então tinha que ser perfeito, tá bom? E aí, a gente vê também que ele diz assim no 4: e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com oferta de cereal, amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então a igreja tinha todo um ritual, né? Para todas as ofertas, tanto a de comunhão como a de cereal. Então Deus, ele deixou todas as especificações, como deveria ser, né? Para se entregar, porque era uma oferta que ia ser entregue perante a Deus, né? E hoje, né, Deus, ele fala que as nossas orações, né, e as nossas esmolas, elas sobem como uma oferta, como um memorial diante de Deus. A gente vê isso em Atos, né, em Atos 4, não, Atos 10, 4, né, quando fala ali das orações de Cornélio, gentil, né, quando teve a descida do Espírito Santo lá. Então Deus, ele quer que as nossas orações, igreja, e a gente dê esmola, que a gente seja uma pessoa temente a Deus, são tantos requisitos, e muitas vezes, igreja, a gente esquece disso. No Novo Testamento é tudo muito fácil, né? Nessa época aí tinha que matar os animais, tinha que colocar a mão para passar o pecado, tinha o holocausto, tinha todo um ritual, né? E hoje só resta para mim e para você a melhor parte. Nós estamos no tempo do Espírito Santo de Deus, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que jejuar na presença do Senhor, que é o mais importante para mim e para você. Apesar que muitos não entendem, né? O mistério do evangelho são revelados a poucos, são poucos que conseguem entender esse mistério. Então, e essas ofertas, né? A gente vê que era 8 dias depois, né? Então, assim, tinha todo um ritual, todo o sistema, né? Então tinha todo o ritual
né? E aí oferta pelo pecado e holocausto e vai. Então a gente já estudou sobre isso, né? Então assim, a oferta da comunhão, a oferta do cereal. Então tudo tinha que ser apresentado a Deus, tá? Então aí diz assim, e me chama a atenção aqui que ele diz assim, hoje o Senhor, hoje, né? Aí ele diz assim, hoje o Senhor aparecerá a vocês, né? Deus aparecerá hoje. Então, naquele dia, né? Deus aparecerá para eles. Apareceu, quer dizer, né? E levaram então tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro. Porque a gente já estudou sobre isso também, né? Mas vamos coisar aqui. Para a tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante ao Senhor. Então, aí quando Moisés ia para a tenda do encontro, eles ficavam esperando. Muitos ficavam de pé na frente da sua tenda, na frente da sua casa, porque eles não tinham casa, eles tinham tenda naquela época, né? Porque o tabernáculo era móvel, né? E eles estavam indo ainda para Canaã. Então, eles não tinham um lugar fixo. Eles estavam indo para a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Então, com isso, eles iam, né, em tendas. Então, cada um ficava na sua tenda. Então, ali, quando Deus ia falar com Moisés, hoje, na Mandassura me Corona, que Deus apareceu. Então, assim, é algo muito tremendo, é muito forte, né? E diz assim, e disse-lhe Moisés, foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Então, tinha um ritual para quê? Para a glória de Deus, né? Para quê? Para que a glória de Deus aparecesse a eles. Então tinha todo um ritual. E para mim, para você hoje, basta a gente dobrar o joelho, dobrar a oração. Se você estiver em pé, se você estiver no banheiro tomando um banho, estiver no fogão, na cozinha, a glória de Deus, se você invocar, Amanda Sudecomanai, em nome do Senhor, a presença santa do Senhor vem sobre você, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ai, acanaiabalaçai. Então é tudo muito novo, é tudo muito diferente, é tudo muito gostoso. A gente não precisa de Moisés, intercessor, um mediador, porque nós temos um mediador, Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. E detalhe, ele foi para o Pai, né? E nos deixou o Consolador. Então, nós somos privilegiados, porque nós temos a presença do Pai, do Filho e da expressão de Deus constantemente conosco 24 horas por dia. E se a gente clamar, e se a gente buscar, ele vem em nosso auxílio, Arabanda Sudekomna, e faz uma grande obra. E diz assim no 7, disse Moisés a Arão, venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado, né? Venha. Você vai ter que vir e oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. É necessário ter canacir e me decomanai, né? Tinha que ter, né? O sacrifício. Por isso que Cristo, né? Ele foi o sacrifício vivo por mim, por você. E a gente vê que... E aí ele continua dizendo assim, né? Pelos pecados e do seu holocausto. E faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça sacrifício pelo povo e faça apropriação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar, ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins, os lóbulos do fígado, a oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e a carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto dos seus filhos e lhe entregaram o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Então, a igreja tinha todo um ritual. Não era algo simples, não, tá? A gente acabou de ler, tá? Tinha todo um ritual, tá? Então, a igreja, e a gente hoje precisa do quê? A gente precisa dessas coisas? Não, eu sempre vou bater na tecla, porque nós somos um povo abençoado, tá bom? Que a gente não precisa disso, graças a Deus, né? Que Deus, ele nos livrou, ok? Deus, ele nos livrou. Então, nós somos abençoados para a glória de Deus, tá bom? É isso que Deus, ele faz comigo e com você, né? Para que a gente venha entender que ele é Deus. Do 8 ao 12. 9. O ritual do sacrifício. Então, tinha todo um sacrifício, um ritual para colocar no holocausto, igreja. E eu e você, né? Não precisamos disso, igreja. Né? E as pessoas adoram bater nessa tecla como se fosse... tem que sacrificar, eu faço o meu sacrifício. Não, você não faz sacrifício nenhum. Nenhum.
simplesmente a gente adora a Deus, a gente busca a Deus porque Ele nos amou primeiro. Sim, simplesmente por isso, ok? E vamos prosseguir aqui. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado, o povo ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Então, tinha todo um ritual, ok? Então, não era só a questão, tá? Não era só a questão do sacrifício, era de como era feito o sacrifício, né? Como que era entregue o sacrifício. E o sacrifício, o holocausto para Deus era perfeito, né? E no 16, apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal e pegou um punhado dela e a queimou no altar além do holocausto. Então a gente sabe que o holocausto ele foi prescrito por Deus, ok? Vou colocar aqui também, né? Pra gente nunca esquecer disso. Por quê? Porque é algo santo, é algo que veio de Deus, né? É algo que Deus deu para Moisés. Então, não era alguma coisinha, né? Então, tinha holocausto de manhã e tinha que ser feito. E era algo perfeito. E também apresentou a oferta de cereal. Pegou um punhado dela e queimou no altar, além do holocausto da manhã. Então, tinha todo este ritual. Era de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente vê que Deus, vamos dizer assim, é a maneira deles, tinha que ter holocausto, sacrifício o dia inteiro. E você passa o dia inteiro. Principalmente a gente pode buscar a Deus em espírito e em verdade, né? Todo o tempo, 24 horas por dia. Basta a gente querer, né? E a luta espiritual é travada, igreja, porque o inimigo não quer. A gente quer, mas o inimigo não quer, né? O inimigo não quer que Deus seja glorificado, o inimigo não quer que Deus seja adorado, né? Então, é uma luta constante, tá? E diz assim, também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela, queimando no altar e além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele derramou nos lados do altar. Então tinha, né, o sacrifício da comunhão. Então a gente já viu, né, os eram 5 tipos de sacrifícios, né, que tinha. O holocausto, a oferta de cereal, a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então, esses eram os sacrifícios do Antigo Testamento, tá bom? Então, esses sacrifícios, eles eram tidos constantemente pelo povo de Israel, diariamente, né? Por quê? Porque era conforme o que Deus tinha apresentado para Moisés, ok? Diz assim, e seus filhos levaram-lhe o sangue e ele derramou os lados do altar. Mas as porções de gordura do boi, do carneiro, da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os rins, o lóbulo, o fígado, puseram em cima do peito. E Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito, a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Então, conforme Moisés tinha ordenado, que havia dado, né, por Deus. Então, tinha todo um ritual. E tinha que ser tudo conforme Deus tinha falado, ok? Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto, o sacrifício de comunhão, desceu. Então, assim, quando ele faz, né, o sacrifício, ele faz o quê? Ele abençoa o povo. Ele ergue a mão e abençoa, né? A gente vê muito que a igreja abençoa, te abençoa em nome de Jesus, né? Então, esse aqui era um ato do sacerdote, ok? E assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro quando saíram abençoar o povo. De novo, quando saíram abençoar o povo. E a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto. Aleluia. E as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria, prostrou-se com o rosto em terra. Então Deus recebeu o holocausto, Deus recebeu o sacrifício do povo ali. Porque era um ritual, igreja, e tinha que ser tudo conforme Deus havia ordenado. Você tá entendendo? Deus falou assim, Deus ordenou o quê? Tira as vísceras, né? Cobre, né?
tira as vísceras, separa os rins, o lóbulo do fígado. Então tinha que ser igualzinho, Deus falou. Porque se não fosse perfeito conforme Deus havia pedido, Deus não recebia o holocausto, tá bom? E a gente tem que entender que Deus ele está trabalhando com a figura humana, ali com animais, com coisas palpáveis. E nós hoje trabalhamos com a fé, né? Com a fé no seu filho. Diz a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se vê, né? A gente não vai para o céu pelas nossas próprias obras, não. É pela fé, mediante Jesus. Entendeu? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é algo espiritual. É muito além, né? Então, assim, a gente trabalha com o sobrenatural de Deus, né? Aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Então a gente vê que no ritual, que no Velho Testamento, eles trabalhavam muito com a presença de animais, do sacerdote. O nosso sumo sacerdote está sentado à direita do Pai, né? E o sacrifício vivo, agradável a Deus, né? O holocausto meu e teu, que sobra orações, né? Pura perante o Senhor, é tudo muito diferente, né? Que Deus, ele possa, na sua infinita misericórdia, mostrar a mim e para você que o Velho Testamento, simbolicamente, tipologicamente, representava a vinda de Cristo para os judeus que não aceitaram, né? Como diz João 1:1, e todos que aceitaram deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, que sou eu e você, né, que somos os gentios que fomos enxertados na videira verdadeira, e nós temos o privilégio, igreja, né? Porque este sangue aqui que era aspergido dos animais nos altares, no canto, no chifre, nisso, naquilo, foi aspergido na cruz por Cristo, para minha e para tua salvação, Ramanda Sudecomanai. Por isso nós temos que manter uma vida com Cristo, uma vida de comunhão, uma vida de holocausto, como de holocausto hoje, a oração memorial, né, de oração, de busca, de santidade, porque o inimigo ele quer manchar as nossas vestes espirituais, mas nessa noite Deus diz: eis que trilho um caminho novo no deserto. Estou entrando com providência espiritual, com mudança espiritual na vida de irmãos, mudando a mente, mudando a visão, né, espiritual, né? Por isso a gente vê também que a maioria das religiões pagãs, ela trabalha muito com a cultura, né, de que tem que oferecer, tem que servir, tem que ter alguma coisa, né? E a gente vê que tinha esse ritual também no povo judeu, né? Os demais pagãos também tinham com seus deuses, mas hoje não. Hoje Deus não quer. Ele quer que eu e você o adore em espírito e em verdade, amém? Deus abençoe, fica na paz, tem uma semana, um meio de semana, né? Que amanhã é quinta abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, fica na paz.